Vamos aqui para versículos que falam sobre essa questão. Vou colocar aqui. Isaías 13, verso 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Tá? Existe essa promessa. Joel, capítulo 2, verso 10 diz: Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Quando essas profecias, tá, elas falam sobre isso, elas estão falando do momento final, tá? Do momento, uma espécie de momento final que é o dia do julgamento. Tá? Amós 8, verso 9, capítulo 8, verso 9 diz: E sucederá que naquele dia, dia do julgamento, tá? Diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, olha que interessante isso, ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. Tá? Ou seja, o que vai acontecer? O sol se pôr ao meio-dia. Olha que né? Por quê? Porque Deus ele vai descarregar, tá? nesse tempo final, o sol e lua. O nosso sistema ele vai ser reiniciado, as dimensões estarão abertas. Mas o sol, como ele é uma espécie de conversor e protetor desse tipo de realidade, por isso já ouviu falar daquelas lendas de vampiros, lobisomens, coisas do tipo, entidades, não só isso, mas de entidades, existe muito isso nas mitologias, que elas não suportam luz, né? Elas precisam de escuro ou algo do tipo, né? Os caras colocam isso em termos de filmes, principalmente apocalípticos, e séries, etc., direto, né? As entidades não podem com a luz, porque está conectado a um tipo de proteção natural que Deus deu. Por isso que vai ser feito um reset de sistema, e a frequência nossa, você vai perceber que há versículos que mostram que o Sol ele vai ser ferido e a Lua, ou seja, eles não terão sua capacidade máxima, então as dimensões estarão entreabertas. Por isso que vai acontecer aquilo que a Escritura fala dessas entidades virem para cá e etc. Compreendem isso, pessoal? Aqui é o 32, verso 7 diz: Apagando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, e o sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Lembrando que nuvem, Deus aqui não está falando só de uma nuvem essa que a gente conhece. Lembra que eu comentei que nuvens elas estão ligadas a uma questão de portal? Há um portal ali no sol. Olha, o que povos já falavam disso, né? Existem pessoas que até creem em ficção científica, que creem lá, eles sabem que os astecas, os maias, existiam alguns povos que eles falavam que certas entidades, quando o sol escurecia, elas vinham de lá. O sol escurecia, elas vinham de lá. Por quê? Porque eles compreendiam isso. A Escritura ela fala sobre isso. Ó. Essa nuvem, esse portal, ele estará sobre o sol. E a lua não deixará resplandecer a sua luz. E a lua também ela faz parte ali como os dois corpos celestes, que são como dois ponteiros de relógio, né, sobre a Terra, onde eles circundam toda a Terra, eles se verão afetados, tá? E por consequência, as estrelas elas são como capacitores, tá? E elas perderão também toda a sua questão de luz. Não haverá mais nascimentos. Os espíritos, toda a questão das estrelas está conectada a nós. Todo mundo vai começar a ser recolhido, tá? Não vai ter mais código-fonte. Você vai ser recolhido e as pessoas vão o quê? Para a glória. E os que estiverem aqui vão ficar nessa tipo de realidade e vão sofrer com isso, porque é o juízo final, é o dia do juízo. Por você fala naquele dia, dia para Deus é como 1000 anos, é um dia de julgamento onde tudo começa a ocorrer. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, quando o pessoal fala, Nibiru, irmão gêmeo do sol, isso aqui, tudo papo furado, tudo mentira. Planeta X, planeta 12º planeta, tudo mentira. Na verdade, é o sol e lua que simplesmente eles deixarão de funcionar, e por isso que ele não vai ter luz. Esse conversor de realidade ele vai mudar, não vai filtrar as coisas como eram antes, e as realidades espirituais, principalmente as infernais, tá, do Sheol, estarão abertas e as pessoas verão os demônios. É isso que vai acontecer. Esse é o sol negro que as culturas, o satanismo, ele venera tanto porque ele sabe que é o momento que essas entidades passarão de lá para cá. Simples assim, tá? Marcos 13, 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Joel 2, 31.
Novamente, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ah, Samuel, por que a lua fica em sangue vermelha? Porque ela estará gelada, completamente gelada. E nesse momento que houver isso, haverá uma espécie a Terra vai ficar mais fria, porque haverá um dia mais curto, por consequência, um mundo mais frio. Compreende? Né? Onde as questões de polos, onde vários lugares vai haver neve e uma concentração do Sol apenas em um local maior. Tá? Depois eu vou fazer a leitura de alguns versos onde depois mostra que o Sol ele vai fazer com que os homens sofram em relação ao calor. Porque assim como ele se descarregou, Deus depois ele vai permitir que ele venha se carregue de vez e comece a fritar quem estiver aqui. Tá? Você falou louco que Deus cruel? Não, Deus justo. Tá? Atos 2:20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ó, os portais estarão sendo preparados, ele vai buscar, tá? Haverá uma colheita, tá? Porque é o toque da última trombeta. Só que nesse tempo é onde existem aqueles 5 meses que os homens sofrerão, lembra? A morte será amarrada, aquilo que eu já fiz nas lives do Apocalipse Temporal. Assista essa live, compartilhe com o pessoal. Depois eu vou colocar na descrição todas essas lives para vocês assistirem e compreenderem o Apocalipse de uma maneira muito. É porque eu tenho a verdade? Não, não é porque eu tenho a verdade. Apenas eu estou lendo a Bíblia com todo o conhecimento que Deus ele me escolheu para dar para vocês. E aí fica por sua conta se você quer entender isso ou não. Tá? A mensagem que eu tenho para dar é essa. Né? Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, está ligado ao sexto selo, e você vai me perguntar, Samuel, em que selo estamos? Estamos no quinto selo. Quinto selo. Onde o quinto selo é o mundo atemporal daqueles que ressuscitam, o mundo atemporal das primícias, tá? Eles já estão acordados. Por isso que as pessoas estão tendo experiências EQM, tá? Esses tipos de questões, elas veem um mundo, seres despertos lá, por quê? Tudo isso se iniciou, tá? A ressurreição iniciou, tá? A colheita total está para acontecer não sei quando, eu sinto que é breve. Quanto que é esse breve? Pode durar 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, mas isso para Deus é muito breve, tá? É muito breve porque 1000 anos humanos são como um dia para ele. Né? Isso porque ele tentou dar uma comparação para nós, porque a temporal dele é muito diferente. E aí diz, eis que houve um grande tremor de terra, aliás, façam um estudo sobre eclipses, tanto lunar como solar, onde há acontecimentos de tempestades, furacões e terremotos, geralmente dias antes ou principalmente depois que ocorrem eclipses. Tá? Que eles ocorrem porque eles causam toda uma perturbação na água, nas questões ali por baixo da Terra. Tá? Então a Terra ela é uma completa bateria eletromagnética que ela simplesmente toda perturbação dessas questões ela acaba sendo afetada. Ela é um útero. Isso aqui é como se fosse um útero. Um útero, eu diria, praticamente literal, tá? Por isso que é dores de parto. Esse útero vai se rasgar e um dia os salvos eles vão serão levados pelo Messias, tá? E aí diz, o sol tornou-se negro como saco de silício. Silício aqui já não é o elemento, tá, pessoal? É outra coisa, tá? E a lua tornou-se como sangue. Então, a cor vermelha da lua significa que ela estará completamente fria, tá? Lucas 23:45. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E isso é interessante porque isso ocorreu, preste bem atenção, quando o Messias estava sendo crucificado. Tá? E quando ele morre, há toda uma questão das horas de escuridão. Por quê? Porque o mundo dimensional ali, ele é rompido, há um véu ali, né, da realidade, onde aquilo que Cristo estava fazendo, lembra que eu comentei que aquilo que ele estava fazendo aqui nesse ato está conectado à questão dele morrer antes da fundação do mundo? Por isso que há aquela escuridão naquele momento. Tá? Há uma conexão sempre com uma espécie de ruptura no espaço-tempo, uma fissura no tempo, onde o eclipse, que vai ocorrer nesse sexto selo, pessoal, tá? Essa escuridão total do Sol e da Lua, e depois a luz deles, desses dois corpos celestes, ficarão afetadas, tá? É uma espécie de ruptura de espaço-tempo. Depois eu ainda quero colocar para vocês uma revelação muito linda sobre Josué,
tá? As vezes que ele percorre, tá? Que são os milênios, tá? É como se fosse Deus estivesse recolhendo todas as pessoas de todas as eras. Cada um nasceu uma vez, tá? Em cada era específica, tá? Você não repete. Quem nasceu na época dos egípcios é dos egípcios. Quem é da época de Cristo é de Cristo. Quem é da época medieval é medieval. Nós que somos dessa época somos dessa época. Quem está ensinando que você repete em algum tipo de era lá, mesmo que você não venha supostamente reencarnar, porque reencarnar fica feio, né? É um ensino completamente satânico, ligado aos Néfilis, então fica feio falar isso. Você, na verdade, tem a sua época específica. Então, as voltas, tá? Dos soldados ali, né, ao redor da cidade de Jericó, significa Deus recolhendo todos aqueles, tá? Desses tempos. Tá bom? Cada um de cada tempo. É o recolhimento dele. É como se fosse uma bobina, tá? Então ele vai recolhendo todas essas pessoas que de cada era, cada um de uma era. Ou seja, é como uma colheita, gente. Alguém faz a colheita 7 vezes? Não. A colheita, ela é uma única vez que você vai fazer. Então, houveram as primícias, e Deus ele vai recolher depois cada um de todas essas eras, todos os que vieram e nasceram, e aqueles que estiverem ali acordados, né, vão ressuscitar. Então, Ezequiel 32, verso 8: todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor, Yahuwah. Tá? Lucas 21, 25: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, todos esses tipos de eventos, eles estão conectados a algo muito forte que as pessoas elas precisam compreender, que é um tipo de reset multidimensional, tá bom?